Embora a palavra matrimônio não aparece na liturgia, penso que é uma palavra que pode nos fazer não esquecer da liturgia deste 27º domingo do tempo comum. E, portanto, nós vemos palavras muito profundas com relação à família. Nós ouvimos na primeira leitura: não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar um auxiliar, uma companheira. É interessante aqui essa nota, porque nos faz entender que a vida a dois, primeiro, é Deus quem concede. Não é simplesmente o desejo de duas pessoas coabitarem. Então veja, essa nota é importante. Vou lhe dar, ou seja, quem é que deu a auxiliar para Adão, senão o Senhor? Nos faz compreender, queridos, que o casamento, primeiro, é um dom de Deus, é um sacramento. Não se pode, portanto, querer construir família apenas como um desejo subjetivo. Eu quero, eu posso. Não. E talvez é aqui que está o grande problema da família pós-moderna. Vocês escutaram o Salmo 127, feliz o homem que teme o Senhor e trilha os seus caminhos. Tua esposa, uma videira bem fecunda no recesso do seu lar, seus filhos rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Querida comunidade, mais uma vez fica bem claro que o homem participa, e por isso que depois que o Senhor fala a Adão, não é bom que o homem esteja só, ele apresenta todas as espécies de animais e coloca Adão para nomenclaturar todas as espécies. Ou seja, o homem, portanto, colabora, coparticipa na obra da criação. E na vida a dois não é diferente. O homem, a mulher, prestam um serviço à sociedade quando casam. Sério, sério. Inclusive, se vocês olharem o catecismo da Igreja Católica, vocês vão perceber que lá está dizendo que os dois sacramentos de assistência social são matrimônio e ordem. O padre abençoando o povo e o casado fazendo com que a sociedade cresça na dignidade e no amor. Está vendo? Então, na perspectiva que a família percebe que é um dom de Deus, que tudo aquilo que se faz tem mediante a ela, primeiro, uma bênção do céu. É por isso que Jesus fala: o que Deus uniu, não separe o homem. É para mostrar, queridos, se a família tivesse compreensão do que é a dignidade da vida a dois, certamente não faria, como diz o Padre Zezinho, não construiria de qualquer de repente. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. E é verdade. É preciso pensar, é preciso rezar, é preciso refletir se tem vocação para a vida matrimonial. E cá para nós, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, tem muita gente que não tem vocação para o matrimônio, mas mete a cara. Porque é uma vocação, é uma missão a vida a dois. Tão digna que São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, chega a mostrar, comparar o casal com Cristo e a sua igreja. É por isso que Paulo diz assim: mulheres,
sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Olha, a mulher serve o marido como se estivesse servindo a Cristo. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela deu a vida. De outro lado, o marido dá a vida por sua esposa e faz de tudo para vê-la feliz. Paulo, na carta aos Colossenses 3, lá no versículos 18 ao 21, ele traz umas notas muito interessantes, né, para a família. Mulher, seja solícita ao seu marido. Marido, não seja grosseiro com a sua esposa. Oh, queridos, a beleza da vida a dois é um desafio, é uma vocação. Tem gente que fala assim: ô padre, é difícil ser padre. Eu digo: você é casado? Sou. Então nós estamos no mesmo barco. Porque assim como eu tenho que ser fiel no ministério sacerdotal, você também tem que ser com a sua esposa, com o seu marido. E a gente sabe que não é fácil, porque a vida a dois não é apenas uma atração física, viu? Eu tenho certeza que você que já casou sabe que o que sustenta a vida a dois não é uma atração física, mas é algo que vai além da atração. Tá vendo? E aí, a primeira leitura diz que Deus deu a Adão um sono profundo para nos fazer recordar que naquela noite, naquele dia em que Jesus morreu na cruz, no sono profundo, alguém abriu o seu lado para falar da esposa de Cristo, que é a igreja. Assim, Deus abriu o lado do homem. É interessante que quando Deus fez o homem, diz o capítulo 2, versículo 7, Ele fez do barro. Mas quando fez a mulher, não fez do barro, fez do homem. Por que não fez do barro, padre? Porque pode ser que alguém iria interpretar assim, ó. Bom, será que Deus não fez a mulher com um barro diferente do barro que fez o homem? Será que a massa estava mais mole ou mais dura? Então, quando Deus pega do homem, é para dizer que é do mesmo material, viu? Não há nada de superioridade ou de inferioridade. Por isso que é muito lindo o texto, porque não nos dá a compreender a beleza quando o autor escrevia esse texto. E tira logo da costela. Santo Agostinho, ele diz assim, tirou da costela porque não podia tirar de outro lugar. Porque se tirasse da cabeça, a mulher seria a cabeça do homem. Se tirasse do pé, o homem seria justamente alguém que iria achatar a mulher pisando nela. Então tira do lado para colocá-la nesse pé de igualdade, para que os dois possam caminhar juntos, lado a lado, sendo um suporte um do outro. E como é bonito, querida comunidade, quando os dois têm o mesmo ideal. Como é bonito quando o marido tem um sonho, a mulher tem o mesmo sonho, os dois buscam realizar juntos. Oh, como dá prazer você ver um casal assim. Eu digo para vocês do fundo do coração, o padre fica feliz quando eu vejo um casal que sonha junto. Porque eu sei que ali tem um porto seguro para os seus filhos. Porque casal que vive na instabilidade gera filhos inseguros, imaturos. Pode observar. Então veja, e é interessante uma outra nota ainda da primeira leitura, porque diz, quando Deus fez Adão, o Senhor fez do barro e soprou em suas narinas. A mulher ele não soprou nas narinas. Por quê? Porque o mesmo hálito de vida que tinha dado ao homem,
Deus também concede à mulher de semelhante modo. Então não há disparate de superioridade ou inferioridade com relação aos dois. Agora é preciso, queridos, compreender a dignidade, o respeito, a beleza do matrimônio. O homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e os dois se unirão e se tornarão uma só carne. São Paulo chega a dizer: ninguém trata mal a sua carne. Então o marido não pode tratar mal a sua esposa, porque ela é da sua carne. Os dois se tornam, pelo sacramento do matrimônio, um só corpo. E por isso, queridos, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, todos os dias de suas vidas. Um dia lá em Alagoas, eu fiquei até triste. Fui visitar uma senhora que estava com câncer. E ela, eu digo a pessoa, mas não digo o nome, porque isso pode comprometer a pessoa, né? Uma senhora que estava com câncer, e eu perguntava: cadê seu marido? E ela me falou: padre, meu marido, ele tomou a filha da vizinha e foi embora com ela. Ou seja, quando ela estava com saúde, estava junto. Quando ela adoeceu, ele, deu linha na pipa. Isso não é casamento. Isso nunca foi casamento. Aquele que apenas busca só prazer. É companheirismo, queridos. O que garante, o que dá estabilidade na vida a dois é o companheirismo. Como deve ser bom o marido estar vindo do trabalho e sabe que lá na sua casa tem alguém lhe esperando para compartilhar o seu cansaço do dia. Está vendo que coisa linda? Como é bonito a esposa que espera o seu marido já na saudade. E como deve ser triste quando alguém pensa assim: eita, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para casa. Quem vai ser feliz desse jeito? Ah, meu Deus do céu, aqui estava tão bom. Oh, queridos, a vida a dois tem esses desafios, mas eu posso dizer com toda a propriedade: aquele que de fato entendeu o sacramento do matrimônio, tanto é feliz e realizado, como gera nos outros também segurança. Hoje há uma ideia contrária do matrimônio, justamente porque, infelizmente, aquilo que Deus sonhou para a família se tornou não mais o sonho da humanidade. Não é bom que vou lhe dar uma companheira. E o Evangelho de hoje nos ajuda a entender que quando você casa, isso aqui não é um discurso do padre, isso aqui não é um discurso da Igreja Católica, isso é um discurso do próprio Jesus, que infelizmente hoje parece ser muito duro falar da indissolubilidade do matrimônio. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher e despedi-la? E olha o que Jesus pergunta: o que é que Moisés prescreveu? Ah, Senhor, Moisés prescreveu que, capítulo 24 do livro do Deuteronômio, versículo 1 seguinte, que se o homem não te encontrasse mais agrado a sua esposa, pudesse dar uma notificação e despedi-la. E olha o que Jesus diz: ele fez isso por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Lá na praça, eu não sei se ainda hoje existe, lá naquela praça de Conquista, Tranquedo Neves, não tem uma piscina assim, onde tinha bastante peixe? Eu não sei se ainda tem. Tem? Pronto. Lá, quando aquela água era limpa,
A gente ia lá para a praça e via que um peixe, alguém jogava alguma coisa que ficava dentro das locas das pedras. Sabe o que o peixe fazia? Ele chegava assim, banava o rabo, e aí criava-se uma onda, e a comida, o alimento que ficava entre as pedras, subia, e o peixe ia lá, crau. Ou seja, quando eu observo esse texto, eu me lembro do peixe da praça de Tranquedo Neves. Porque Jesus está tentando mostrar a dignidade do matrimônio que está entre as locas das pedras. Moisés deu essa ideia, mas no princípio não era assim. Ou seja, Jesus está tentando resgatar a dignidade da vida matrimonial que se perdeu, e parece que cada vez mais a coisa vai ficando pior. Desculpe-me quem é simpatizante. A gente deve respeitar, mas alguém que, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, e se junta com homem, se junta com mulher. E alguém diz assim, olha, é porque eu nasci num corpo errado. Eu não sei como é que alguém conseguiu detectar que nasceu num corpo errado. É porque a sociedade está imprimindo isso em você? Um dia eu escutei a pregação de um padre, ele dizendo, né, que uma mulher, não sei se falou para ele ou se ele viu em algum lugar, dizendo que ela era um sapo. Era um sapo, era um negócio assim, mais ou menos parecido. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, onde o ser humano chegou? Não é um ser humano, é um sapo. É um sapo que está no corpo humano. E não há de se admirar quando alguém diz, vem cá, Totó, meu filho. Queridos irmãos, olha onde nós estamos chegando. Filho é um cachorro, é uma cadelinha. A família está se desintegrando. Aquela instituição mais nobre da sociedade. Porque se você destrói a família, você destrói o mundo. Quero lembrar a todos nós e a você que nos acompanha através da live, que a família é a instituição mais nobre que existe no planeta Terra. E olha a compreensão que se tem de família. Gente casando com planta. Pesquise se é verdade o que o padre está dizendo. Mulher casando com árvore. O homem, o ser humano que tem tanta sabedoria, está chegando ao cúmulo da ignorância. Por que essas coisas acontecem, seu padre? Eu respondo, é porque existe uma força contrária que quer destruir o planeta Terra, e já percebeu que destruindo a família, destrói o mundo. Um dia, um pai pegou, a criança perturbava demais o pai, dessas crianças assim que enche muita paciência, e a mãe e o pai ficam raivosos. Compraram um quebra-cabeça que dava trabalho. Dava um trabalho danado. Aí falou, pronto, já arrumei com que esse menino vai se entreter. Pegou o quebra-cabeça com umas 1000 peças. Toma, meu filho, monta esse quebra-cabeça para o papai. O menininho em meia hora fez o trabalho. Papai, terminei. Ué, como é que você conseguiu, meu filho? Se o negócio dá tanto trabalho. Ah, papai, é porque eu fui observando que no outro lado tem o desenho de um globo terrestre. E aí eu fui montando, né? Fui montando direitinho e encaixou as peças. Aí encaixaram as peças direitinho. Moral da história, diz que de um lado era uma família e do outro lado tinha o planeta Terra. E a moral da história era, se você constrói a família, você constrói o mundo, o planeta Terra.
Queridos irmãos, se você destrói a família, você destrói o planeta Terra. Por isso, não é lícito ao homem repudiar, e é isso que Jesus diz, não é lícito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo, porque desde o começo não era assim. E quando chega em casa, os discípulos começam a perguntar a Jesus sobre o mesmo assunto, e olha o que Jesus diz, porque tem muita gente que fala assim, o importante é o amor, o importante é se sentir bem, porque Jesus é misericordioso. Olha, Jesus não alivia a palavra, olha, o homem que deixar a sua esposa e se unir a outra mulher comete adultério. A mulher que deixa o seu marido e se une a outro homem comete adultério. Oh, queridos, Jesus não alivia, sobretudo quando se fala dessa grande instituição que nós chamamos de família. A gente percebe, digo para vocês do fundo do coração, como é difícil, né, falar desse assunto. Por exemplo, o padre ele é muito bombardeado, sabe? Quando a gente fala sobre os sacramentos, batismo. Esses dias mesmo eu fui afrontado por uma jovem que vive, assim não está nem aí para nada, mas quer batizar um filho. Ou seja, perdeu-se o respeito pela vida a dois. O importante é eu querer, o importante é a minha satisfação, o importante é eu me realizar os meus desejos. Mas a vida a dois não é só desejo, a vida a dois é companheirismo, é a bênção de Deus. O que Deus une, não separe o homem. E como não queremos mais compromisso com nada e com ninguém, a gente vai se juntando. A gente separa, casa separa e está bom demais. Não é assim. Dignidade do matrimônio, queridos, é um dom de Deus, é um presente, é uma vocação. A gente não sabe os problemas que acontecem quando alguém deixa a esposa, se junta a outra, não sei. O Papa pede para a gente acompanhar esses casais de segunda união. Mas não é a normativa da fé. Inclusive, Jesus é tão exigente. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, ele diz assim: olha, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está vendo como Jesus não alisa para uma sociedade que brinca com o casamento? Vamos, portanto, queridos, pedir a graça. Senhor, nos dê a compreensão do valor que é o matrimônio. Assim como Jesus, na segunda leitura, fala do sofrimento de Cristo. Se eu tenho que passar pelo sofrimento com minha esposa, com meu marido, que eu passe com dignidade, pedindo a Deus a graça de suportar as coisas. Não deixe que o outro tenha que passar sozinho, passe com ele. Marido, você está em dificuldade, saiba que você tem uma companheira com quem você tem que compartilhar suas dores, suas angústias. Mulher, você está passando por alguma tristeza, saiba que você tem um companheiro do qual compartilha consigo suas dores, suas angústias, para que vocês sejam felizes. Não diga, problema é seu, se vire. O problema é nosso, porque eu casei contigo e nós somos uma só carne. Portanto, se o problema é seu, também é meu. Olha que coisa linda.
Não traia. Marido, seja fidelíssimo à sua esposa. Não faça como aquele que, infelizmente, não é pagão, que pensa assim: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Em casa eu sou esposo, mas na rua eu sou um boizinho. Você não entendeu, foi nada. Como é triste quando você vê homem casado se gabando porque saiu e namorou a noite toda nas baladas. É um sem vergonha. Respeite a sua esposa, se coloque no lugar dela. Se ela lhe traísse, como seria o seu sentimento? Um dia mesmo eu estava cortando o cabelo, e aí tinha um homem assim atrás de mim, e eu percebi pelo espelho que ele era casado, que ele estava com uma aliança no dedo, e falando que passou uma noite, não sei como, foi para não sei para onde. E eu fui escutando, até chegou uma hora que eu falei assim: ei moço, você é casado? Sou. Se a sua esposa fizesse isso que você está fazendo com ela, qual seria a sua reação? Eu mataria os dois. Falei: muito bem, brabão. Então isso significa dizer que ela pode fazer isso contigo também, não pode não? Não, porque eu sou o homem. O homem nunca, não tem problema, mulher sim. Falei: ah, entendi. Então o negócio é mulher, submissão a você, né? Inclusive é bíblico. Falei: só que você não leu o texto todo. Se você lesse o texto um pouquinho mais adiante, você veria que a responsabilidade ainda é maior sobre o homem. Para a mulher, submissão. Para o homem, dar a vida. Dar a vida por sua esposa. Está vendo? Então, portanto, eu peço, você, mulher, ame seu marido. Não traia. Mas aqui também vai um conselho: vista com compostura. Não se vista como se fosse uma prostituta, não. Porque você é do seu marido. Tenha dignidade e compostura no traje. Respeite seu marido. E você, marido, também, vista como um homem decente. Não saia aí, né, dando uma de garotão, não. E eu tenho certeza que nós faremos uma sociedade feliz, bem alicerçada, porque a família é a maior e mais nobre instituição que Deus já implantou nesse planeta. Porque é dela que sai até o padre, é dela que sai o advogado, o juiz, enfim, é dela que saiu um papa. Então Deus abençoe a nossa família, e que as famílias recobram a dignidade e o respeito, para que possamos ter filhos seguros, filhos que tenham equilíbrio emocional diante das coisas. Se hoje nós temos muitas crianças inseguras, imaturas, é porque essas foram geradas numa família sem estabilidade. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, e que a sua família seja uma promotora do bem, do bem-estar, para que a sociedade ganhe e seja melhor do que já é. Deus nos abençoe e que a Sagrada Família interceda pela sua e por todas as nossas famílias, para que a gente não perca a dignidade e o respeito, e sobretudo a indissolubilidade que é a vida matrimonial. Assim seja.